Olá, pessoal. Aqui é o professor Bruno Garcia Redondo. Tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao meu canal de Processo Civil. Falando em canal, não se esqueça de clicar aqui embaixo para se inscrever e dar o joinha no vídeo para continuar dando aquela moral para eu gravar mais conteúdo como esse. Nossa aula de hoje vai ser sobre o tema julgamento conforme o estado do processo. É um ponto do CPC que vem nos artigos 354, 355 e 356, que são redigidos numa ordem tanto lógica quanto cronológica. Esse instante processual do julgamento conforme o estado do processo é um instante que vem logo depois da chamada fase postulatória, da fase de conhecimento do processo, e logo depois da fase postulatória e das providências preliminares. Um parênteses aqui muito rápido, recapitulando o rito até esse momento. Petição inicial do autor, decisão do juiz falando recebo a inicial, cite-se o réu, citação do réu, por oficial de justiça, postal, pelas modalidades que existem, citação do réu como regra geral para comparecer a uma audiência de conciliação ou mediação, artigo 334, não obtido acordo em audiência, artigo 335, contestação, principal resposta, com possibilidade do contra-ataque, chamado reconvenção, demanda de réu contra autor, e, vindo a contestação, o autor do réu, o autor é intimado para se manifestar em réplica, que já está lá em providências preliminares do processo no artigo 350, 351 e 437. Então, vindo contestação com fatos novos ou documentos ou preliminares, o autor tem que se manifestar em réplica 350, 351 e 437. Não vindo contestação do réu, a princípio revelia, artigo 344. E revelia pode ou não produzir efeitos. A gente tem até aqui no YouTube um vídeo muito bom sobre revelia em que aborda cada efeito material e processual de forma bem extensa. Um vídeo aí bem completo para vocês. Só que acontece que dependendo do que ocorra com a revelia, ela produz ou não seus efeitos, vem os artigos 348 e 349 dizendo que quando a revelia não produz efeitos, o autor é intimado para dar andamento ao processo, e a gente entra aqui nesse momento do julgamento conforme o estado do processo, ou apesar de haver revelia e o efeito material, o réu revel pode peticionar pedindo provas, artigo 349 e súmula 231 da STF. Então vejam que, a rigor, a gente está logo após a resposta do réu, que é a regra geral. A regra geral ele não ser revel, A regra geral é haver resposta, contestação, com ou sem a reconvenção, providências preliminares, réplica. A partir dali, nós temos a fase postulatória, o contraditório absolutamente completo. Petição inicial, ataque, contestação, defesa. Se a contestação tiver a contra-ataque ou inovação, vem a resposta do réu, do autor, a resposta do réu, chamada a réplica. Então, petição inicial, autor, contestação, réu, réplica, autor. O contraditório está perfeito e acabado. A partir daí, o juiz vai analisar se o processo realmente tem que prosseguir ou não. Ou seja, se ele vai prosseguir rumo ao saneamento e organização do processo, que vem no artigo 357, e produção probatória, chamada fase de instrução probatória, ou se, pelo contrário, não há mais razão para o processo prosseguir adiante, caso em que o juiz já poderia dar sentença de imediato, logo após a réplica e as providências preliminares, logo antes do saneamento da organização. Então a gente está exatamente nesse momento imediatamente anterior ao saneamento, organização e fase de instrução probatória complementar. Nós estamos nesse momento dos possíveis julgamentos imediatos do processo. Então, dentro desses julgamentos conforme o estado do processo, um grande grupo de julgamentos imediatos, como eu disse, o CPC traz 3 hipóteses em ordem lógica e cronológica. Vamos analisar nesse vídeo cada uma dessas hipóteses de julgamentos. Iniciando pelo julgamento conforme o estado do processo, que é um gênero, e eu expliquei que ele tem até 3 espécies, vamos iniciar com a primeira, artigo 354, que o CPC chama de extinção do processo. E aqui a gente pode falar que é uma extinção, entre aspas, porque o processo não acaba com a sentença, pode claramente ter recurso, e o CPC diz, inclusive, que cabe recurso, e a gente vai ver quais são. Então, a rigor não é extinção, é a prolação de sentença. E essa sentença do artigo 354, logo depois da réplica e das providências preliminares, ela pode ser com ou sem resolução de mérito. Ou seja, a sentença do 354 pode ser uma sentença do artigo 485, sem resolução de mérito, ou do 487, incisos 2 e 3, com resolução de mérito. Então, a rigor não é extinção, é prolação de decisão contra a qual cabe recurso. E o caput do 354 pensa na decisão mais clássica chamada sentença.
Então o juiz pode proferir sentença nesse momento, logo depois da réplica, quando? 354 caput. Quando for causa de extinção sem resolução de mérito. Sentença sem resolução de mérito. Ou seja, aquela sentença reconhece um defeito processual. Um defeito processual que passou batido pelo juiz quando recebeu a inicial. A rigor, se havia um defeito processual, deveria o magistrado, em vez de ter recebido a petição inicial, do 319, ele deveria ter proferido aquela decisão que manda emendar, do 321, manda corrigir o defeito, o vício processual. Só que por qualquer motivo, pode ter passado despercebido ali aquele defeito, e aí não houve a oportunização da emenda para o autor corrigir o defeito. Chega nesse momento logo depois da réplica, provavelmente inclusive instigado pelo réu em contestação, que tenha levantado o defeito processual em contestação, por exemplo, alegando ilegitimidade passiva, alegando falta de interesse processual. Ele pode, às vezes, alegar outros tipos de preliminares que gerem a extinção do processo se o defeito não for corrigido. Então, o réu levanta alguma preliminar, provavelmente em contestação. Artigo 337 traz as preliminares. O autor se manifesta em réplica, 350 e 351. E chega aqui o momento do juiz bater o martelo e ver se realmente há algum vício processual insanável ou não. Havendo defeito processual insanável, o juiz vai ter que extinguir o processo sem resolução de mérito, artigo 354, que estamos estudando, combinado lá com 485, e o juiz capitula e alguns dos incisos do 485. Ou também quando ocorrer as hipóteses dos incisos 2 e 3 do artigo 487. 487 fala de sentença com resolução de mérito. Mas em hipótese em que o juiz não julga o pedido, ele não julga o pedido procedente ou improcedente aqui, ele não analisa sob a forma de julgamento. Aqui no 354 não é a sentença de mérito do 487-1, que julga procedente e improcedente. Aqui são as hipóteses dos outros incisos 2 e 3. Quais são eles, 2 e 3 do 487? O juiz, nesse momento, ele pode, por exemplo, reconhecer prescrição ou decadência, que são matérias de mérito. Ele não julga o pedido porque ocorreu prescrição ou decadência, mas ele resolve o processo com resolução de mérito. Porque, como vocês sabem, prescrição e decadência vai formar coisa julgada material, impedindo a repropositura da demanda. Então, agora é o momento para o juiz reconhecer prescrição e decadência, caso também tenha passado batido por ele essa questão lá no momento anterior do artigo 332. Se vocês pararem para relembrar, o artigo 332 permitia que, antes da citação do réu, o juiz já pudesse reconhecer prescrição e decadência ex officio. Claro que com prévio contraditório ao autor, em nome do artigo 9 e 10. Então não foi reconhecida a prescrição e decadência lá no momento do 332, o réu, por exemplo, pode levantar a questão. Se não levantar, não tem problema, é uma matéria cognoscível ex officio. Chega nesse momento, o juiz pode reconhecer a prescrição e decadência. Artigo 354, combinado com 487, inciso 2. Ou também, nesse momento, a gente tem aquelas chamadas sentenças homologatórias de mérito, inciso 3. Sentença que homologa, lá no inciso 3, reconhecimento da procedência do pedido, se por qualquer motivo o réu reconhecer o pedido do autor, ou transação, acordo, algum acordo que, por exemplo, não tenha ocorrido na audiência do 334, mas tenha ocorrido posteriormente por petição conjunta nos autos ou alguma coisa assim, ou homologar uma terceira hipótese de mérito, que é a renúncia ao pedido, a renúncia à pretensão, a renúncia ao direito. Então, o réu reconhece a procedência do pedido, ou há acordo, autocomposição, ou o autor renuncia o direito, são sentenças homologatórias de mérito. E elas vêm nesse momento do 354. Pelo caput, todos esses atos que eles encerram a fase de conhecimento em primeira instância por sentença, esses atos têm natureza de sentença. Esse pronunciamento judicial tem a natureza de sentença lá do 203, parágrafo 1º, razão pela qual, contra essa decisão-sentença, cabe apelação, recurso que vem no artigo 1009. A grande novidade do Código de 2015 é o parágrafo único do 354, que permite essa, entre aspas, extinção parcial. O juiz não vai dar uma extinção total, ele não vai julgar 100% do pedido ou dos pedidos. Ele vai dar a decisão do 354 para alguns dos pedidos ou parcela deles, e o processo vai prosseguir para o restante. Vou dar um exemplo, vamos pensar que sejam 2 réus. O juiz extingue o primeiro réu por ilegitimidade passiva e determina que o processo prossiga para o segundo. Ou o juiz reconhece um problema relacionado ao pedido 1, por exemplo, prescrição do pedido 1, e determina o prosseguimento para julgamento do pedido 2.
Pergunta: é possível que o juiz dê essa decisão do 354 somente para um pedido ou para uma parte? A resposta é sim. Se já tem um réu claramente legítimo, elimina o réu e o processo prossegue. Já tem um pedido claramente prescrito, reconhece de uma vez a prescrição e prossegue apenas para o julgamento do pedido não prescrito. Então, o 354 vem com essa possibilidade da chamada extinção parcial. O juiz proferir a sentença do caput apenas para a parcela do pedido ou das partes. E aí o interessante é, no parágrafo único, o recurso cabível vai ser agravo de instrumento. Por que agravo de instrumento? Porque não se colocou fim a toda a etapa de conhecimento do processo. O processo ainda prossegue para o restante, na fase de conhecimento em primeira instância. Como ele ainda prossegue para o restante, seria mais simples, pensando inclusive em processo de autos físicos ainda, onde existir um agravo de instrumento em relação à parcela julgada de imediato, enquanto o processo prossegue pelo restante. Então, por exemplo, um autor insatisfeito com a exclusão do réu 1, o autor interpõe agravo de instrumento contra essa decisão parcial, ou o autor insatisfeito com o reconhecimento da prescrição do pedido 1, o autor interpõe agravo de instrumento contra essa decisão parcial, enquanto o processo prossegue para o restante, em primeira instância. Então, interessante os recursos são diferentes. Contra o caput, sentença cabe apelação. Contra a decisão do parágrafo único, a lei é clara ao dizer que cabe agravo de instrumento contra esse julgamento parcial. Vejam então que são hipóteses de sentenças sem resolução do mérito ou as com resolução do mérito, entre aspas, homologatórias do inciso 2 ou do inciso 3, a que reconhece prescrição ou decadência ou homologa renúncia ao direito, reconhecimento do pedido ou acordo. A grande observação que eu faço é, claro que a gente sempre tem que lembrar do contraditório, que vem no artigo 9 e 10 do CPC, além, é claro, de vir na Constituição no artigo 5º, inciso 55. Então, ao juiz, antes de proferir a sentença invocando aquele fundamento, deve oportunizar as partes para se manifestarem sobre ele. Então, se até aquele momento dos autos ainda não houve, por exemplo, um debate sobre ilegitimidade passiva, o juiz tem que intimar as partes antes de reconhecer a ilegitimidade passiva. Ou se até aquele momento dos autos ainda não houve debate sobre prescrição, o juiz, antes de pronunciar a prescrição, ele deve intimar autor e réu para contraditório sobre aquela possível prescrição, que será o possível fundamento da sentença. Contraditório esse essencial, especificamente pelo artigo 10 do CPC. A partir daí, não sendo o caso do artigo 354, o processo a princípio iria caminhar para frente. Só que vem ainda duas outras hipóteses de sentenças. As sentenças do artigo 355 e sentenças do artigo 356. E aqui só sobra uma hipótese de sentença. No 355 e 356, a única hipótese de sentença que sobra é a sentença com resolução de mérito do 487, inciso 1, julgar procedente ou improcedente o pedido. Só há duas hipóteses de sentenças, com ou sem resolução de mérito. Todas as sentenças sem resolução de mérito estão no 354. E das três hipóteses com resolução de mérito, duas estão no 354, o inciso 2 e 3, ou seja, só sobrou para o artigo 355 e 356 a hipótese do inciso 1 do artigo 487. O juiz vai analisar se ele pode julgar o pedido nesse momento, de uma vez, procedente ou improcedente. Ou seja, basicamente se a causa está, entre aspas, madura para julgamento imediato ou se é necessária a etapa de complementação probatória chamada fase de instrução probatória. Outras provas além das já produzidas. Então, basicamente, esse é o norte. O juiz vai ter que ver se o processo está maduro para julgar procedente ou improcedente o pedido. Começando pelo artigo 355, chamado julgamento imediato do mérito. A lei fala julgamento antecipado. E a doutrina critica muito porque não é antecipado o 355. O juiz não está julgando antes do momento devido, ele está julgando no momento devido. A gente vai ver, se tiverem as hipóteses presentes do inciso 1 e inciso 2, não há razão para o processo prosseguir. Se não há razão para o processo prosseguir, o correto é julgar. Então não se trata de julgamento erradamente antecipado, se trata de julgamento corretamente imediato. Mas o CPC chama de julgamento antecipado do mérito, assim é a nomenclatura do 355, eu prefiro, e parte da doutrina prefere, julgamento imediato do mérito. O 355, então, é um julgamento imediato de mérito, com base no artigo 487, inciso 1, em que o juiz vai julgar o pedido procedente ou improcedente. O 355 traz dois incisos, duas hipóteses nas quais o juiz pode julgar de uma vez o pedido. Resumindo, dá para falar quando a causa estiver madura. Mas quando que a causa está madura? O inciso 1
menciona assim, 355, inciso 1, quando não houver necessidade de produção de outras provas. Teoria da chamada, entre aspas, causa madura. Quando que não há necessidade de produção de outras provas? Duas hipóteses. Primeira, quando a causa versar sobre uma matéria exclusivamente de direito. Ou seja, a controvérsia é jurídica e não fática. Para o juiz julgar a causa, basta ele analisar a lei e não fatos. Então, quando a matéria é exclusivamente de direito, a autora alega o direito na petição inicial, o réu contesta teses jurídicas na contestação e não há fatos controvertidos. O que há é o direito controvertido, mas não os fatos. Não há razão para se produzir prova complementar, porque as provas se destinam a comprovar fatos controvertidos e não direito controvertido. Não havendo fatos controvertidos, matéria exclusivamente de direito, não cabe fase de instrução probatória. Logo, a única saída é julgamento imediato do pedido. Então, primeira hipótese, quando não há necessidade de outras provas, quando a causa versar sobre matéria exclusivamente de direito, ou, segunda hipótese, que também entra no inciso 1, quando a causa, ainda que verse sobre matéria de fato e de direito também, ou seja, ela também versa sobre fato, não há necessidade de provas complementares para aqueles fatos. Então, a segunda hipótese é, versa sobre direito, mas também sobre fatos. Só que acontece que os fatos se deslindam, eles se elucidam, eles se comprovam, por exemplo, apenas com prova documental. Com a prova documental em anexo à petição inicial, a contestação e, eventualmente, a réplica. E se houver prova em réplica, o juiz ainda tem que dar mais um contraditório sobre documentos, agora ao réu, depois da réplica do autor, na chamada tréplica, que cabe em nome do contraditório, ou quadrúplica, que seria mais um contraditório depois da réplica e da tréplica. Mas vamos lá. Apenas documentos deslindam a questão fática, não há por que ter fase de instrução probatória. Porque a fase de instrução probatória é para ouvir testemunhas, partes, ou produzir prova pericial, ou o juiz fazer a inspeção judicial. Não cabe perícia naquela causa, não cabe oitiva de testemunhas, não há razão para depoimento pessoal, não há razão para inspeção pelo juiz, chamada inspeção judicial, não há razão para ter fase de instrução probatória, logo a causa também está madura. Ou ela está madura porque ela só versa sobre direito, ou ela está madura porque ela versa sobre direito e sobre fatos, porém, os fatos se deslindam apenas com as provas já existentes. Dispensam testemunha, dispensam perícia, dispensam inspeção judicial, dispensam depoimento pessoal. Então, nessa hipótese, a gente tem uma causa madura também. Então, inciso 1 fala da causa madura, não desde necessidade de provas futuras. Nessa hipótese, o juiz tem que fazer o quê? Simplesmente julgar o pedido, procedente ou imprecedente, à luz das teses, que vêm na inicial, na contestação e na réplica, e à luz dos documentos, que vieram na inicial, na contestação e na réplica. E aí a causa está madura, o juiz consegue perfeitamente julgar o pedido de imediato. O inciso 2 do 355 também fala de julgamento imediato, porque a causa também está madura, mas agora ela está madura por um outro motivo, por causa de silêncio do réu. Olha só, petição inicial do autor, citação, teve ou não teve audiência, fato é que começou a correr o prazo de contestação do réu e o réu foi revel, inciso 2, relembrando mais uma vez meu vídeo de revelia aqui no canal. O réu foi revel, não apresentou contestação tempestiva dentro do prazo, e aí complementa o inciso 2, vírgula, ocorreu o efeito material da revelia do 344, ou seja, hipótese em que se produz aquela presunção relativa de veracidade dos fatos, aquela confissão ficta, e aí o inciso 2 prossegue, além da revelia e além do efeito material da revelia, a presunção relativa, o réu revel não requereu produção de provas. Ou seja, o réu revel perdeu o segundo prazo. Perdeu o primeiro prazo de contestação e perdeu a oportunidade, segunda oportunidade perdida, de pedir provas apesar de revel, o que é possível pelo artigo 349, como explicado inclusive no início desse vídeo de hoje. Então o réu revel está simplesmente em silêncio absoluto. Não protocolou contestação, não protocolou pedido de provas. O juiz analisa a causa, vê que, por exemplo, versa sobre direitos disponíveis ou que admitam autocomposição. É por isso que se produziu o efeito material da revelia do 344, vimos na aula de revelia. Por causa disso é possível dar a presunção relativa de veracidade e não há mais nada o que fazer. O autor tinha um ônus da prova, se desincumbiu do ônus da prova com a presunção a seu favor e o juiz não tem mais nada o que fazer. O réu simplesmente não apareceu nos autos em duas oportunidades que teve. Qual é a consequência? Havendo
o efeito material, a presunção a favor do autor, liberando-o, deu um probleminha aqui no microfone, liberando-o do ônus da prova, o juiz tem que julgar de uma vez o pedido. Eu relembro, o que acontece é o julgamento, não a procedência obrigatória do pedido. Na aula de revelia, relembro mais uma vez, eu falei que não é consequência obrigatória da revelia julgar o pedido do autor procedente, porque a revelia é presunção sobre fatos e não sobre direito. Então o que acontece? O juiz vai proferir a sentença, que pode ser de procedência, pode ser de improcedência, pode ser de procedência parcial do pedido. Mas fica correto o julgamento neste momento. É correto julgar a causa nesse momento, porque não há mais nada o que fazer. Sobre essa questão desse julgamento imediato, seja pelo inciso 1, em que simplesmente não precisa de mais provas, o contraditório está completo, inicial, contestação, réplica e documentos. Ou inciso 2, o contraditório está completo porque se deu a oportunidade do réu para o contraditório, ele simplesmente, por culpa dele, perdeu o prazo. Ninguém é obrigado a contestar e comparecer no processo. Formou-se a presunção relativa, réu validamente citado, não há mais o que fazer. A grande questão é a seguinte, o STJ tem dois entendimentos interessantes, e o primeiro deles é: quando a parte que contestou, ela é intimada para se manifestar que provas pretende produzir. Então a parte contestou, a primeira hipótese, o inciso 1. E ela simplesmente perde o prazo para manifestar quais outras provas ela deseja verem produzidas. Ou seja, se a parte não requer provas, e aí porque ninguém requereu prova, apesar de intimado, o juiz dá a sentença, do 355 inciso 1, diz o STJ que a parte não pode recorrer apelando, alegando a tese de cerceamento de defesa. Por que diz assim o STJ? Porque não há cerceamento de defesa. Qual seria o cerceamento de defesa de dar a sentença naquele momento? O suposto cerceamento seria não ter produzido mais provas. Ué, mas a própria parte intimada não disse se queria mais provas? A parte perdeu o prazo para pedir mais provas? Como é que ela, intimada, não diz que provas que quer e depois ela vai apelar dizendo que tinha mais provas? No mínimo, aí, violação à boa-fé objetiva e ao princípio da cooperação, dos artigos 5º e 6º. Então, com base nisso, o STJ diz, não venha apelar, alegando cerceamento de defesa, falando que precisava de provas se a parte intimada não requereu provas. Segunda situação, apesar de requerer provas, o juiz pode indeferir as provas das partes. Artigo 370, poderes instrutórios do juiz. O juiz pode indeferir provas descabidas, provas inúteis, protelatórias, que se não se deslindem a, basicamente, esclarecer os fatos controvertidos. Nessa situação, as provas são descabidas, o juiz pode proferir a sentença do 355 inciso 1. As demais provas são inidôneas. O fato controvertido não se deslinda com perícia, o fato controvertido não se deslinda com testemunha, o fato controvertido não se deslinda com depoimento pessoal. Nessas situações, as provas são inidôneas. E aí a parte às vezes apela, entra com apelação contra a sentença, alegando o cerceamento de defesa. E o STJ diz, por si só, o juiz proferir sentença nesse momento não é cerceamento de defesa. Não é inconstitucional por violar o contraditório em ampla defesa. Porque o CPC diz que cabe sentença agora, 355 inciso 1. E o 370 diz que o juiz pode validamente indeferir provas. Nenhum direito absoluto, o direito de provas não é absoluto. O que diz o STJ? A grande questão é analisar se a prova indeferida era idônea ou não. Então, o posicionamento do STJ é, se a prova que o juiz indeferiu e por isso julgou de uma vez, fosse idônea, fosse correta, fosse cabível para aquele fato, por exemplo, algo que se deslinda com testemunha. Está comprovado que tinha testemunhas no local. O fato controvertido se deslinda com prova oral. O juiz erradamente indefere a testemunha. Aí a parte pode apelar alegando cerceamento de defesa, ou seja, sentença indevida e imediata. O processo não deveria ter tido sentença, deveria ter prosseguido para produzir provas. Porém, diz o STJ, se as provas indeferidas realmente eram inidôneas, eram descabidas, eram inábeis a comprovar os fatos controvertidos, o juiz fez certo. E se fez certo, não há cerceamento de defesa. Finalmente, nós temos o artigo 356. E o artigo 356 é a novidade do Código de 2015. O 356 fala da possibilidade do julgamento antecipado parcial de mérito. Prefiro chamar de julgamento imediato parcial de mérito. Aqui a palavrinha diferente do 355 para o 356 é o parcial. Aqui é a pergunta, será que o juiz poderia proferir a sentença do 355 de forma parcial? A resposta é sim, novo artigo 356, novidade do Código de 2015.
Acabamos de estudar o 354, que no caput permitia a sentença total e no parágrafo permitia a sentença parcial lá no 354. O que faz o legislador logo adiante? Permite a sentença total de procedência ou improcedência no 355 e no 356 a sentença parcial de procedência ou improcedência. Em que momento o juiz faz esse julgamento antecipado e imediato parcial? Diz o 356, quando um ou dos mais pedidos cumulados ou parcela desses pedidos estiver, e aí vem dois incisos também no 356. Inciso 1 fala, quando ele se mostrar incontroverso, um dos pedidos cumulados ou parte dos pedidos estiver incontroverso, já explico, ou 2 estiver em condições de julgamento com base no 355. Aqui, queridas e queridos, vejam só, o inciso 1 diz, quando o pedido ou parcela dele se mostrar incontroverso, vejam só, vamos pensar que o autor fizesse 2 pedidos, e o réu na contestação contestasse apenas o primeiro. O que acontece com o segundo? Revelia parcial. Não houve a impugnação especificada do artigo 341. Se não houve contestação tempestiva sobre o pedido 2, a ação acumulada 2, a demanda acumulada 2, houve revelia em relação ao pedido 2, o réu não contestou o pedido 2, e o pedido 2 está incontroverso, porque o réu violou o 341 que exigia impugnação especificada. Pedido incontroverso, revelia parcial. Revelia parcial, presunção relativa de veracidade do 344. Confissão ficta, significando dizer que houve uma revelia parcial, o juiz pode proferir sentença no trecho em que houve revelia, trecho tecnicamente falando, capítulo do pedido ou pedido cumulado. Então, há um pedido incontroverso, o réu contestou o pedido 1 e não contestou o 2, o juiz pode julgar de uma vez o 2. Então, 356, inciso 1 fala pedido incontroverso. Isso equivale ao 355, o artigo anterior, inciso 2, que fala da revelia. Só que aqui é a revelia parcial, só para um pedido. O que o juiz faz? Julga de uma vez o pedido para o qual houve revelia e o processo prossegue para o pedido controvertido. Por exemplo, pedido de condenação é obrigação de fazer e de pagar. O réu só contesta a obrigação de pagar, não contesta o pedido da obrigação de fazer. O que o juiz pode fazer? Ele pode, de uma vez, dar a sentença do 356, inciso 1, julgando de uma vez o pedido de obrigação de fazer que não foi contestado. E julga de uma vez enquanto prossegue para o restante, que é o outro pedido, obrigação de pagar, para o qual houve aí sim contestação correta do réu. O inciso 2 do 356 fala quando estiver em condições de imediato julgamento nos termos do 355. O inciso 2 aqui do 356 relembra o inciso 1 do artigo anterior, 355. Causa madura. Parte dos pedidos, ou um dos pedidos ou parcela deles, está maduro. Maduro por quê? Porque esse segundo pedido é matéria exclusivamente de direito. Não precisa de produção probatória. Ou, esse segundo pedido cumulado versa sobre direito e sobre fatos, e esses fatos do pedido 2 não precisam de provas complementares. Se deslindam apenas com prova documental. Então aqui a gente tem a hipótese do 356, inciso 2, é o 355, um parcial. Um dos pedidos está maduro para julgamento, porque é só matéria de direito ou não precisa de mais provas, o juiz pode julgar de uma vez esse pedido 2, sem problema nenhum. O interessante são os parágrafos do 356. 356, veja, o juiz vai dar uma decisão que vai resolver um ou parcela dos pedidos e vai prosseguir para o restante. Vamos lá. Parágrafo 1º diz assim: essa decisão que julga de uma vez pode ser uma decisão já líquida ou ilíquida. O juiz pode proferir uma sentença raramente genérica, como ele pode no processo civil, chamada de sentença ilíquida, ou ele pode proferir já de uma vez uma sentença líquida, que é a regra geral. Então não há nenhuma obrigatoriedade que essa decisão fosse obrigatoriamente líquida. Essa decisão do 356, parágrafo 1º fala, pode ser líquida ou ilíquida. Sendo líquida ou ilíquida, parágrafo 2º, o beneficiário pode começar de imediato ou a liquidação provisória ou a execução provisória. Enquanto o condenado em paralelo recorre, e a gente vai ver que o recurso é agravo de instrumento, o beneficiário da obrigação reconhecida pode de uma vez iniciar a liquidação, se a decisão foi ilíquida, ou de uma vez a execução provisória, se a decisão foi líquida. Com a curiosidade de que aqui, nessa execução provisória, é dispensada até mesmo garantia, caução, de acordo com o parágrafo. O parágrafo 4º do 356, e é mais uma questão de processamento, diz que, se for o caso,
a liquidação ou o cumprimento podem ser processados em autos suplementares, autos apartados. Em outras palavras, o processo prossegue nos autos originais para o pedido ainda não julgado, e a execução ou a liquidação daquele já julgado começa em autos suplementares, na mesma vara, mas em outros autos para não embolar o andamento, enquanto em paralelo ainda vai ter o recurso de agravo de instrumento. Então era um auto do processo se desdobra em 3, né? O segundo vai virar o agravo e o terceiro vai virar os autos suplementares, onde vai vir a execução ou a liquidação daquela parcela em controvérsia. O interessante é o parágrafo 5º, que menciona que o recurso cabível é o agravo de instrumento. Então, decisão parcial, seja que a gente estudou 354, parágrafo único, ou essa decisão parcial de mérito do 356, aqui o 356, parágrafo 5º, repete a mesma regra do 354. Se a decisão é parcial, não extinguiu totalmente a fase de conhecimento em primeira instância, que ainda prossegue para um restante, essa decisão está sujeita a agravo de instrumento. Essa decisão é uma decisão interlocutória de mérito, parcial de mérito, que julga o pedido procedente ou improcedente do 487, inciso 1. E contra ela cabe agravo de instrumento por força do parágrafo 5º. E se não for interposto agravo de instrumento, ou, uma vez interposto agravo de instrumento e se esgotando a cadeia recursal, esse julgamento se estabiliza, esse julgamento de procedência ou improcedência. E vai dizer o parágrafo 6, se estabiliza com força de coisa julgada material. O juiz julgou um pedido em controvérsia de uma vez. Não houve agravo de instrumento, coisa julgada material. O pedido se transforma em imutável e indiscutível. Houve agravo de instrumento e foi esgotando a cadeia recursal. No momento em que o último recurso não é interposto, trânsito em julgado com força de coisa julgada material. A decisão se estabiliza e se transforma em imutável e indiscutível nesse processo ou em qualquer outro, se transformando em imutabilidade, chamada de coisa julgada material, vai caber, eventualmente pelo insatisfeito, lá a ação rescisória do artigo 966. Mas a ação rescisória não é tema do nosso vídeo e da nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo sobre as 3 possibilidades de julgamento imediato. E aí, para terminar e fazer a análise da ordem cronológica. Saiu das providências preliminares, vê se é o caso de sentença do 354. Não sendo, analisa se é o caso de julgar tudo de uma vez procedente ou improcedente, 355. Não é o caso. Analisa se é a hipótese de julgar parcialmente um dos pedidos, procedente ou improcedente, artigo 356. Não sendo o caso de aplicar o 356, o processo vai prosseguir. Já que o juiz não pôde dar nenhuma das 3 sentenças possíveis, o processo prossegue rumo ao 357, que fala do saneamento e organização do processo, que vai ordenar e dirigir a fase seguinte, chamada fase de instrução probatória, ou fase probatória, que é aquela fase destinada a produzir as provas complementares, chamadas provas casuais, provas produzidas no caso, depoimento pessoal, testemunha, perícia, inspeção judicial, e as demais provas que a gente vai ver aí ao longo dos próximos vídeos. Torço para que vocês estejam gostando dessa série de vídeos, muito obrigado pela companhia, fiquem com Deus, até a próxima.